paz do Senhor, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com você um assunto a respeito de casamento, sobre a profundidade da aliança no casamento. Eu tenho 34 anos de casado, sou o pastor João Assunção, e eu vejo o quanto que os casais, eles precisam entender a profundidade a respeito da aliança no casamento. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 25, diz a palavra do Senhor assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixou pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não se sentiam envergonhados. Repetindo essa última frase, que diz a palavra de Deus assim: Porque do homem foi tirada, e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se sentiam envergonhados. Veja bem, essa palavra de Gênesis capítulo 2, de 15 a 25, fala sobre casamento como uma aliança. Casamento é um relacionamento de aliança. A primeira coisa que a gente precisa aprender quando nós pensamos em nos casar. Malaquias 2,14 diz assim: Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então veja como que Deus, ele é a própria testemunha do seu casamento. Em Provérbios capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: a qual abandonará o companheiro da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Então, mais uma vez aqui, a palavra de Deus, ela cita a respeito de que Deus, ele vai cobrar de nós quando nós esquecemos do nosso compromisso que fizemos no altar, daquilo que Deus considera algo muito sério, que é uma aliança. Como diz em Provérbios 2,17, que Deus ele vai cobrar esse pacto que nós fizemos com a pessoa e até mesmo com Deus. Veja o quanto que é sério. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 59 a 60, diz: Pois assim diz o Senhor Deus:
eu te farei como fizeste, tu que desprezaste o juramento, quebrando o pacto. Contudo, eu me lembrarei do meu pacto que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um pacto eterno. Compare com Oséias 2, 18 a 22. Então veja como que a coisa é profunda. A Bíblia diz que Deus vai cobrar de cada um de nós esse pacto. Ele vai te lembrar que nós fizemos uma aliança, não só com o nosso cônjuge, mas com o próprio Deus, de sermos fiel, de sermos pessoas que vão realmente viver para toda a vida. E por isso é algo muito profundo. O que é uma aliança? É um vínculo sagrado celebrado por meio de um voto solene diante de Deus. Os dois se tornam um, diz a palavra de Deus. Estamos ligados para a vida toda, convidando Deus em seu relacionamento como testemunha a executar de tal forma que Deus é visto como aquele que estabelece a relação. E o que Deus uniu, a Bíblia diz que não separe o homem. Inclui deveres e responsabilidade. Então, a maioria de nós está em vários relacionamentos de aliança. Por exemplo, relacionamento pai e filho, uma aliança é implícita, assumida. Você não pode simplesmente desistir de uma criança se ela é difícil ou tem problema de saúde, etc. Estamos em uma aliança com Cristo, com seu povo no batismo. Casamento é uma aliança que escolhemos fazer. Adoção é um outro relacionamento de aliança que alguns escolhem para entrar. Uma criança passa de não ter relação para ter todos os direitos de uma criança e membro da família, apenas assinando alguns papéis. Veja bem, existe contrasta dois tipos de relacionamento, o relacionamento de consumo e o relacionamento de aliança. O relacionamento de consumo continua enquanto for benefício ou benéfico para ambas as partes. E vejo que essa é uma relação que mais as pessoas buscam hoje. Aliança onde você está comprometido e responsável pelo bem-estar dessa pessoa. Mais e mais pessoas pensam no casamento de acordo com o modelo de consumo, enquanto eu acho que o relacionamento agradável e benéfico, eu vou ficar com ele. Enquanto eu estou vivendo esse relacionamento que está me beneficiando, que está me abençoando, eu consigo continuar com esse relacionamento. Mas uma vez que esse relacionamento exige algo de mim, que eu me humilhe, que eu me quebrante, que eu compartilhe o que eu tenho, isso eu desisto facilmente. Os sociólogos argumentam que na sociedade ocidental contemporânea, o mercado se tornou tão dominante que o modelo de consumo caracteriza cada vez mais a maioria dos relacionamentos que historicamente eram de aliança, incluindo o casamento hoje. Permanecemos conectados às pessoas apenas enquanto elas atendem às nossas necessidades específicas em um custo de aceitável para nós. Mas quando nós deixamos de lucrar, isto é, quando o relacionamento parece exigir mais amor e afirmação de nós que estamos recebendo, então cortamos nossas perdas e abandonamos o relacionamento. Isso é muito sério. Mais e mais conselheiros cristãos estão comprando a ideia de que um casamento infeliz é pior do que o divórcio. O divórcio, os relacionamentos de aliança não são inseparáveis. A aliança do casamento, ela pode ser quebrada, e a Bíblia ordena que elas sejam feitas oficialmente e legalmente, não apenas informalmente.
divórcio. Veja em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Veja que o próprio Jesus disse que o divórcio é permitido em alguns casos, em Mateus 19, 9. Na Bíblia não conheço nenhuma punição prescrita para o divórcio não bíblico, mas ela é condenada claramente e repetidamente. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 11, diz: Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, a palavra de Deus mostra o coração de Deus, o desejo de Deus que uma vez que você faz uma aliança, que você viva para todo sempre com essa pessoa. E o próprio Jesus é aquele que disse: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. Que orientação a Bíblia oferece para aqueles que estão lutando com os cônjuges difíceis? Não é se divorciar porque o seu casamento é infeliz, é amar seu cônjuge apesar do seu pecado. Então, nós casamos para fazer o casamento dar certo. Não é que te casa com a pessoa certa, mas você tem capacidade e a graça de Deus para fazer o seu casamento dar certo. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus Cristo.